Então foi uma falha de Esaú trocar uma bênção momentânea por uma bênção eterna. Amém? Fala para o teu irmão aí, não troca um momento de prazer. Não vá trocar, fala para ele, não vá trocar a vida eterna por um momento de prazer. Porque vai custar caro. Diz aí. Troca a vida eterna pelo um beijo na boca errada não, que tu vai se dar mal. Vai se dar mal. Jacó então, esperto que só, olha o tamanho, uma sopa. O cara pegou a sopa, comeu até de empapuçar. Jacó já tinha ouvido a conversa do pai com Esaú, que queria um guisado, levou guisado para ele. Então chegou Jacó com um assado. Jacó se cobriu de pelo de animal, porque Esaú era peludo. E Jacó era igual japonês, liso. Esaú peludo. Então, o pai chega agora, o pai sem visão nenhuma. Vem cá, Jacó. Não tem problema não, depois vira Israel. Aí o pai sem visão nenhuma. Aí pergunta: qual é o teu nome? Esaú. Esse cara lê Bíblia. Aí o pai está apalpa os peitos, que os peitos de Esaú era todo cabeludo. E o pai pergunta de novo: qual é o teu nome? Esaú. O pai disse assim: a voz parece de Esaú, mas a pele peluda, a voz parece de Jacó, mas a pele peluda é de Esaú. Então estendeu a mão e liberou a bênção profética sobre a vida daquele homem. Era Jacó que estava recebendo a bênção da primogenitura. Ele carregaria o nome da família, seria responsável agora pela linhagem patriarcal. Ele que seria agora o responsável por toda a família. Ele que carregaria a bênção que foi dada a Abraão, seu avô. Então ele diz: Esaú, olha só o que Esaú desprezou por um prato de sopa. Jacó tomou posse daquela bênção e saiu. E foi embora para a casa de seu tio Labão. No meio do caminho, num lugar chamado Luz. Num lugar chamado Luz. Jacó, cansado da viagem, deitou-se. E o que ele trazia consigo era apenas um pouco de azeite numa boticha, para passar na pele, e aquilo ali era como repelente, aquele azeite, para os mosquitos não consumirem a Jacó. Então ele deitou a cabeça numa pedra. Ali ele tem aquela visão magnífica de uma escada que saía do chão e tocava nos céus, e os anjos de Deus que subiam e desciam debaixo do canto de Braçarabadá. Jacó tinha aquela visão linda, magnífica, maravilhosa. Alguma coisa começa a mudar na sua vida. Porque eu vou te dizer uma coisa para você que está aqui, que está sem igreja, que está afastado, está fraco, está meio barro, meio tijolo, está com um pé na igreja, outro no mundo. Você que está meio assim, meio lá, meio cá. Não tem coisa que quebranta mais o cidadão. Não tem coisa que arrebenta mais o coração do sujeito. Se ele está assim, todo cheio de carrapicho, todo mal, todo quebrado, e de repente ele tem uma visão do céu. Ele observa Deus. Foi isso que aconteceu comigo há 20 e tantos anos atrás. Quando eu entrei numa igreja mais quebrado do que ponta de macarrão de feira, cheio de carrapicho, carrapato e tudo que não presta na vida. Quando eu entrei naquela igreja de olhos abertos, eu vi um homem saindo de dentro de mim. Aquele homem estava de terno com a Bíblia debaixo do braço, e ele caminhou sobre os bancos e se ajoelhou na frente do altar. Aí a igreja estava lotada e eu fiquei assim igual um bobo tentando ver o rosto dele, mas eu não conseguia ver o rosto dele. De repente eu já estava lá na frente do altar com a minha esposa, que
frente do altar, estava aqui desse lado. E ele ajoelhado daquele lado de lá. E eu estou aqui com ela, segurando a mão, e olhava para tentar ver o rosto do cara. E o cara não deixava ver o rosto dele. De repente chegou uma irmã perto de mim e disse assim: moço, eu preciso falar um negócio contigo. Eu disse: o que é? O senhor esteve aqui um mês atrás, não foi? Eu falei: foi. E o senhor estava sentado mais ou menos naquele lugar ali que o senhor estava hoje. Eu não me lembro. Pois o senhor estava sentado mais ou menos ali. E eu quero dizer para o senhor que eu tive uma visão contigo. E eu perguntei ao pastor, o pastor disse que eu podia falar com você, que você ia entender. Aí eu disse: então fala, moça. E eu estou vendo o cara lá, de joelho, e não conseguia ver o rosto. Aí a moça disse: o senhor estava sentadinho, quando eu vi um homem de terno saindo de dentro do senhor, rebadash, caminhava por sobre os bancos e ajoelhava aqui na frente, rebadash. Eu comecei a chorar e disse para ela: eu estou vendo ele agora. Rabadash, rabadacai. Aquela irmã entrou no manto também ali, e aquilo me arrebentou, porque aquele moço falou comigo assim: é hora de voltar. Eu estava desviado há 7 anos, é hora de voltar. Aí eu disse para ele: mas eu não posso. Semana que vem vai ter a festa de casamento dos meus sogros, 25 anos, e meu sogro me botou de frente para organizar a festa. Na época meu sogro era gerente na Brahma. Pensa, e eu estava tomando todas. Pensa. Ele abriu assim, abriu um telão e me mostrou a casa da minha sogra, os colegas chegando, tudo arrumado, mesa espalhada. E ele fala para mim assim: vê os colegas chegando na minha direção, os amigos de copo, né? Aqueles amiguinhos de copo, entre aspas, né? Vem chegando. Aí ele fala para mim assim: vai ser a primeira oportunidade de você falar para eles que você agora é servo de Deus. Aí eu fui e perguntei de novo: mas eu acabei de colocar meu time no campeonato, todo sábado estamos lá. Aí ele passou a mão, eu vi de novo o campo de futebol, a gente chegando com o material do time nas costas, vindo aquela galera direto para o boteco, porque a cerveja era mais sagrada do que a bola. Aí ele disse: agora você vai falar de Jesus para eles. Por último, ela estava segurada na minha mão. Eu disse: mas eu já estou namorando há 4 anos. O senhor sabia que eu gosto dessa garota? E agora? Eu sei que crente não pode namorar não crente, pelo menos na minha época a minha Bíblia dizia isso. Agora parece que não diz não. Na minha época a Bíblia dizia isso, que crente não pode namorar não crente, porque a luz não tem comunhão com treva. Aí eu falei com ele isso, e ela segurada na minha mão. Ele disse assim: olhe para a porta da igreja. Eu estava aqui, assim com ela, eu olhei para a porta da igreja, e ela segurada na minha mão. E quando eu olhei para a porta da igreja, se eu estou te falando de olhos abertos, eu vi essa flor do meu jardim entrando pela porta da igreja vestida de noiva. Eita, eu glorifiquei o nome do Senhor, lágrima não parava de descer. Eu saí daquele culto, entrei no carro, dirigia, chorando. Por quê? Porque eu vi aquilo tudo? Não foi simplesmente porque eu vi, é por causa do meu estado. Eu estava ali todo cheio de imundícia, de pecado, e a misericórdia foi estampada no céu. Uma gota do sangue do Cordeiro desceu e me mostrou o que Deus tinha para fazer na minha vida. É algo irresistível. Escute, Jacó está na caminhada para a casa do seu tio Labão, quando chega num lugar chamado Luz. Esse lugar chamado Luz no hebraico significa separação. Jacó vê aquela visão linda. Quando ele acorda, ele diz: na verdade, este não é outro lugar senão a casa de Deus. Deus está neste lugar e eu não sabia. Tem gente aqui que vai falar isso hoje. Tem gente aqui que vai falar isso hoje. Vai chegar a esta conclusão. Quando Jacó se levantou, ele lembrou que a única coisa que ele tinha era um pouquinho de azeite para passar por causa dos mosquitos. Ele pegou: não, eu tenho este lugar aqui, eu tenho que consagrar.
Ele chegou naquela pedra que servia de travesseiro, derramou azeite e disse: a partir de hoje eu libero o decreto de que este lugar vai passar a se chamar Betel. Em hebraico, Betel. Hel é Deus, Bet é casa, casa de Deus. Já começou por ali, porque aquele mesmo lugar pertencia às montanhas do Moriá, aonde Abraão, seu avô, havia levado seu pai para sacrificar. Centenas de anos depois, aonde os templos de Jerusalém foram construídos. Depois que você libera o decreto, pode ter certeza que você deu uma ordem para o seu futuro. Quando você libera o decreto, foi dada ordem para o futuro. Ele liberou o decreto, será chamado Betel, casa de Deus. E ali foram construídos os templos de Jerusalém. Aí ele diz: a partir de hoje, o Deus de meu pai Abraão, o Deus de meu pai Isaque, será também o meu Deus. Jacó decidiu que ele não viveria mais na sombra de seu avô e nem na sombra do seu pai. Jacó decidiu que ele não viveria mais dependendo da oração do avô e da oração do pai. Ele agora ia fazer a sua própria oração. Caminhou. Na casa de Labão ele passou 20 anos. 7 anos trabalhou por uma esposa. No final dos 7 anos, Labão, seu tio, deu uma volta nele. Ele trabalhou por Raquel. Labão, seu tio, colocou Lia para casar com ele. O casamento dos judeus, a moça entra com um véu no rosto, sem ser vista, dentro da tenda naquela época, no escuro. E o casamento do judeu é feito assim, quando ele passa uma noite com a moça. Então os dois tiveram relação, se tornaram uma só carne. No final do dia, na manhã, quando amanheceu, que ele foi ver quem é que estava deitada do lado dele. Era Lia, não era Raquel. Aí ele vai lá, conversa com seu tio: você me deu uma volta, rapaz. Você está pensando que eu sou sujeito homem? Você, que é isso? Calma, Jacózinho, não é assim. Aqui na nossa terra, o costume não é a mais nova casar primeiro do que a mais velha. A mais velha tem que casar primeiro. É por isso que eu te mandei Lia. Não, mas eu amo Raquel. Não tem problema. Não tem problema. É fácil de resolver isso. Trabalha mais 7 anos e paga o dote de Raquel. Aí Jacó: tu me deu uma volta, mas como eu amo essa mulher, eu vou trabalhar. Amém? Meu sogro não me deu uma volta, ele me deu a que eu queria, mas como eu amo essa mulher, estou trabalhando até hoje. Aí então, trabalhou os outros 7 anos, depois o cara enrolou ele de novo, ele ficou mais 6. 20 anos, quantos anos? Moral da história: saiu dali rico, saiu dali muito rico. Mas ele fez um voto. Quando ele ungiu aquela pedra, e ele disse: a partir de hoje eu quero fazer um voto contigo. Se o Senhor me der pão para comer, me der roupa para vestir, e for comigo nesta caminhada, sobre tudo que eu ganhar, eu tirarei o dízimo. Ele fez esse voto com Deus e ele não sabia, ele não tinha noção da consequência e a profundidade do voto que ele fez. Deus o enriqueceu, porque tudo que ele recebia, ele separava o dízimo ao Senhor. E Deus foi enriquecendo ele mais e mais, mais e mais, mais e mais. Final de 20 anos, Deus fala assim para ele: volta para a casa de teu pai, porque eu te farei bem. Então ele volta. Só que quando falou em voltar para a casa de seu pai, ele: agora meu pai é morto, minha mãe é morta, estou voltando, mas meu irmão Esaú não é morto. E eu saí de lá por causa dele, senão ele me mataria. E ele vai agora ao encontro do seu irmão. Mas ele temia no seu coração, e vem o texto que nós estamos lendo aqui. Ele temeu no seu coração, ele tinha um problema sério para resolver. Ele tinha algo muito grave para resolver. Porventura, se fosse comigo, talvez pensaria: Eduardo, mas Deus já me fez rico. Tudo que eu ponho a mão
prospera, é sinal que Deus está comigo. Quantas pessoas estão esquecendo do que ficou para trás? Quantas pessoas estão esquecendo a rabiola? Fala para o teu irmão aí, aquilo que tu não resolve, tu arrasta. Então trata de resolver as rabiolas que ficaram para trás. Trata de resolver o que ficou para trás. Porque crente não pode ter rabiola por aí, porque uma hora tu fica enrolado. Uma hora tu fica enrolado. E ele, sabedor disso, quando ele vai chegando, se aproximando, os mensageiros vieram a ele e disseram: teu irmão Esaú vem aí, e com ele 400 homens de guerra. Imagine o coração de Jacó quase saindo pela boca. Quase saindo pela boca. Então ele faz esta oração agora: Senhor, Deus de Abraão, Deus de Isaac, que também é o meu Deus, eu te peço que tu vá comigo ao encontro de meu irmão Esaú, porque eu temo. Eu não sou nada diante de tanta misericórdia que o Senhor está tendo comigo. Eu sou pequeno diante de tamanha misericórdia que tu está tendo comigo. Sabe o que Jacó está dizendo aqui, querido? Sabe o que Jacó está dizendo? Senhor, eu estou com tantos milhões no banco, eu estou com um rebanho incontável. Senhor, eu tenho empregados aqui sem número, eu tenho uma família numerosa, mas nada disso se compara à tua infinita misericórdia sobre a minha vida. Nada disso se compara à tua presença na minha vida. E eu te peço agora, Senhor, vai à minha frente, aplaca o coração do meu irmão, porque eu tenho que resolver esse problema do passado. Ele não sabia, mas quando ele ouviu falar que o irmão estava com 400 homens de guerra, ele já era perdido. Para que ele não venha contra mim, Senhor, mate a mim, mate os servos e mate também a mãe com os filhos. Aplaca o coração dele. Jacó então enviou os presentes, tropa por tropa. Foi muita coisa que Jacó enviou para o seu irmão Esaú. 400 cabeças de gado, 300 ovelhas, 200 camelos carregados com iguarias, 50 jumentos, com mais 40 jumentinhos. Mandou muita coisa. E cada pastor de rebanho ia com daquele e dizia: diga a ele, Esaú, quando ele te perguntar, você diga a ele: meu senhor Esaú, teu servo Jacó te mandou esse presente. Era costume da época mandar presente para aplacar a ira no coração do inimigo. Era costume daquela época. Então ele tinha um grande problema para resolver. Tinha o quê? Mas o que foi que ele fez primeiro? O que foi que Jacó fez primeiro antes de resolver o problema com seu irmão? Ele fez o quê? Orou ao Deus dos céus. Amém ou não amém? Então esse é o problema quando você tem algo para resolver, querido. Você tem um problema para resolver, então olhe ao Deus dos céus. Fale com o Senhor dos céus. Fale com Ele. Porque você sair de casa de cabeça quente para resolver o que tem para resolver lá, pode dar tudo errado. Não perca aquele seu momento de devocional com Deus. Leia a palavra, veja o que Deus está te falando. Alô? Está ligado? Veja o que Deus fala contigo primeiro, antes de você sair para resolver a questão. Jacó fez isso. Deus ouviu a sua oração. Deus ouviu a sua oração. Tanto ouviu que mandou a resposta imediata. Antes de um encontro com Esaú, seu irmão, ele teve um encontro com? Agora, Jacó chegou, Jacó sentiu
que Deus estava por perto. Sentiu. Por isso que quando ele chegou no Val de Jaboque, ele passou todo o rebanho, todos os servos, passou as mulheres, passou as crianças, passou todo mundo. E disse: vai adiante e me aguarde lá. Jacó sentiu a presença de Deus. É lindo, é maravilhoso quando você começa a sentir a presença de Deus. E quando ele ficou só, apareceu então um anjo, uma forma de homem, porque anjo é espírito, não tem forma. Ele assumiu a forma de um homem e apareceu ali a Jacó. Eu não sei porque águas barrentas, a Bíblia não diz, porque Jacó lutou com ele. Existem algumas interpretações no hebraico desta palavra lutou com ele. Seria uma interpretação, então levantou poeira, havia muita poeira. A outra interpretação seria abraçou-se com ele e agarrou sem o largar. Agarrou sem o largar. Mas o texto que nós temos no português diz lá: Jacó lutou com Deus. Vendo o anjo que ele era um cabra teimoso, vendo o anjo que ele era um camarada que não desiste, sabendo o anjo que aquele camarada ali tem propósito, tem alvo, tem objetivo, e que não vai desistir enquanto não alcança o seu objetivo. Já estava amanhecendo o dia, o anjo não veio ali se apresentar para a família de Jacó, o anjo não veio se apresentar para os servos de Jacó, o anjo não veio se apresentar para o rebanho de Jacó. Por isso ele não queria que amanhecesse o dia, para que ninguém mais o visse além de Jacó. Existe um momento num culto como esse, que o anjo do Senhor vai chegar e ninguém mais vê, só você vê, só um vê. E como era só Jacó, então ele tocou na coxa de Jacó. Quando o anjo tocou na coxa de Jacó, o nervo atrofiou. Jacó ficou com a perna curta e começou a andar mancando. Mas naquele momento, me larga, me deixa. Não. Enquanto tu não me abençoar, eu não te deixo. Jacó estava dizendo para ele: tu não saiu do céu para vir aqui à toa. Tu não vieste aqui passear. Passear. Ah, eu tive uma visão, pastor da igreja. Fala, irmão, a visão. Eu vi um anjo passeou para um lado, passeou para o outro, passeou lá atrás, passeou lá na frente e foi embora. Falei: que anjo é esse? Está de bobeira, passeando por aí? Ué? Fala sério, o anjo está de bobeira aí. Anjo tem tempo para passear, irmão. Hebreus 1,14: não são, pois, eles ministradores às ordens de Deus, que trabalham a favor daqueles que hão de herdar a vida eterna. Salmo 29 não diz: não são os anjos do Senhor como labareda de fogo obedecendo a voz do Eterno. Então o anjo não vai ficar passeando por aí de bobeira. Jacó disse: não te largo, eu não te deixo enquanto não me abençoar. Tu não veio aqui para passear no shopping, tu veio aqui, tem um motivo, então eu não vou perder essa oportunidade. Segurou, o anjo toca nele. Então ele diz, o anjo pergunta: qual é o teu nome? O anjo perguntou: qual é o teu nome? Jacó. Xarabadacubi derebadaça. Olha Deus dando uma segunda chance para o homem. Olha Deus dando uma segunda chance. Até quando você vai fingir diante de Deus? Até quando você vai tentar aparentar para Deus aquilo que você não é? Até quando você vai enganar a si mesmo?
dizendo que já é, dizendo que está, dizendo que está firme, dizendo que não está, mas a personalidade de Jacó você não conseguiu abandonar ainda. Está indo muito bem, muito bom, mas quando tem oportunidade para dar uma volta em alguém, dá. Quando tem oportunidade para dar uma calça riada no outro, dá. Quando tem oportunidade para mentir, mente. Quando tem oportunidade para pecar, peca. Quando tem oportunidade para tropeçar, tropeça. Deus te trouxe aqui hoje para arrancar a máscara. Ele te trouxe aqui hoje para arrancar a máscara e te dar uma segunda oportunidade. Pastor, mas eu já sou crente. Pastor, eu sou evangélico. Irmão, não tem ninguém mais evangélico do que o capeta. Não tem ninguém que vem mais à igreja do que o diabo. Ele vem mais na igreja do que muitos crentes. Ei! Ele vem mais na igreja do que muitos crentes. Porque tem sempre um desmaiado que traz ele no cangote. Futuca teu irmão e diz para ele: olha a segunda chance. Segura ela. Vai, dá uma futucada, acha a terceira costela dele aí. Se não achar, acha o segundo pneuzinho. Diz para ele, diz para ela: olha Deus te dando a segunda chance. Agarra a segunda chance, fala aí. Aos olhos de Deus ninguém se esconde. Aos olhos de Deus não adianta representar, você não está num teatro. Aos olhos de Deus não adianta fazer uma peça, porque em Deus você não prega uma peça. A segunda chance, o anjo pergunta: qual é o teu nome? Porque na hora de liberar a bênção da primogenitura, o pai perguntou: é a sua cobertura, o seu pai é a sua cobertura espiritual. O pai pergunta: qual é o teu nome? E ele mente e diz: eu sou Esaú. Deus vem agora e dá uma segunda chance: qual é o teu nome? Os anjos no céu, o céu inteiro esperava: será que ele vai dizer de novo? Será que ele vai mentir de novo? Será que ele vai mentir de novo? Era a chance. A ordem que o anjo tinha dos céus era a seguinte: se ele falar a verdade, libera a bênção. Se ele mentir, é a maldição. Na segunda chance, ele não perdeu a oportunidade. Ele disse: meu nome é Jacó. Rebasto, rebasto, canto, rebadarabadá. O anjo diz literalmente: com a tua atitude tu mudou o teu nome. Com a tua atitude tu mudou o teu nome. Não se chamarás mais Jacó, aquele que agarra, mas o teu nome será Israel, pois com Deus lutou e prevaleceu. Israel significa aquele que lutou com Deus. Tocou na coxa, saiu mancando. Deixa que eu chuto. Saiu mancando agora. Fala para o teu irmão aí. Nessa nossa vida, fala para ele aí. Muitas vezes você tem que perder para ganhar. Aplaude esse Deus todo lindo. Quando tocou na coxa dele, meu irmão, a dor foi muito grande, o nervo atrofiou. Ele perdeu a força e largou o anjo. Estavam no meio de uma batalha travada, uma luta travada, mas ele perdeu a força e largou o anjo. Quem ganhou a batalha? Quem ganhou a luta? Quem ganhou a luta? Eu não estou entendendo. Estavam no meio da luta. Vem cá, Jacó. Estão no meio da luta. Eu sou aqui não.
luta? Amém. Quem ganhou a luta? Oh, ribada, canto, reblachai. Quem perdeu aquela batalha? Baixa um pouquinho. Quem perdeu a batalha? Quem perdeu a batalha? Xerebada, serebada, canto. O agir de Deus só vai começar na tua vida quando você perder para Ele. Enquanto você for durão, enquanto você for durona, enquanto prevalecer os teus conceitos, enquanto prevalecer a tua opinião, enquanto prevalecer a tua ideia, enquanto prevalecer a tua vontade, você nunca vai ter vitória. Você tem que perder para poder ganhar. Fala para o teu irmão aí, deixa Deus te vencer. Quando a tua vontade prevalece, enquanto a tua vontade prevalecer, crente cheio de vontade, crentinho cheio de mania, enquanto você viver batendo no peito, Senhor, eu não aceito essa luta. Senhor, eu não admito meu marido desse jeito. Deus está olhando lá, quem é você? Aconteceu algo parecido na minha vida. Em 2008 eu estava em Londres. E eu estava com a previsão de planos e previsão de ficar ali 6 meses. Foram os 6 meses que a imigração me deu quando eu entrei. Eu tinha planos, estava pregando na itinerância, estava fazendo alguns trabalhos lá, que eu mexo com obra, construção civil. Com esses trabalhos e tal, ganhava um dinheirinho. Então eu fiz plano, vou ficar 6 meses, combinei com a namorada em casa, filha, eu vou ter que ficar aqui até março, para levantar um dinheirinho, levar um dinheirinho para casa. Ela vai ser muito difícil, mas fazer o que se a gente está precisando? Previsão era março. Quando foi no dia 5 de dezembro, eu estou numa vigília, da qual eu ia pregar nesta vigília. Quando o pastor disse, vamos orar para começar a vigília, levantei, estava lá perto do altar, e quando começou a orar, eu fechei os olhos, uma voz bradou no meu ouvido e disse, volta para a tua casa. Aí eu sacudi a cabeça assim, falei, misericórdia, Jesus, saudade está batendo. Aí fechei o olho de novo, falei, não, isso não pode ser de Deus, eu tenho um plano, se eu ficar aqui, tem que levar um dinheirinho para casa. A voz de novo, dinheiro nenhum vale a companhia da tua família. Aí eu estou com muita saudade mesmo. Fechei o olho de novo, a voz disse, volta porque eu vou abrir as portas. Aí o coração já se alegrou. Tantos anos de porta fechada. Aí o coração se alegrou, mas disse, não é possível, isso deve ser toda a minha cabeça. Preguei na vigília e disse, se for o Senhor, até amanhã cedo o Senhor vai me dar um sinal. Fui para casa no meio da madrugada, dormimos um pouquinho. Quando eu acordei, meu coração estava no Brasil. Coração no Brasil, no Brasil, no Brasil. Falei, meu Deus, tem que voltar. E agora, 5 de dezembro, como é que se consegue passagem para vir para o Brasil, para o Rio de Janeiro, alta temporada, e eu estava em Londres, libra esterlina, muito caro, tudo muito caro. Aí conhecia 2 irmãos que são agentes de viagem, perguntei aos 2, pedi a eles para procurar passagem. Procuraram, aquela semana toda, eles me deram a resposta depois, olha, primeiro veio um, pastor Luciano, olha, não consegui achar passagem por menos de 2.000 libras. Eu falei, tá repreendido. 2.000
2.000 libras, irmão, R$8.000 para vir para casa. Falei, meu Deus, sangue de Jesus tem poder. Aí veio outro, pastor Luciano, achei uma passagem única aqui, 2.500 libras. Epa, abafa o caso. E eu fiquei com aquilo no coração o tempo todo e tal. Quando chegou no final da semana, eu estava andando nas ruas de Wembley, aí vi uma lan house, falei, vou entrar na lan house. Na época, ainda era Orkut, hein? E eu mandava recado para casa no Orkut, o Lucas e tal. Aí eu falei, estava ali, falei, vou dar uma olhada aqui, né, nas agências de viagem. Olhei lá, irmão, saí dali com a passagem comprada por 530 libras. Para o dia 20 de dezembro. Aí nem os agentes entenderam nada. Eu comprei direto. Vim embora, cheio de esperança, porque a voz falou comigo: volta, porque vou eu abrir as portas. O que Deus falou com Jacó? Volta para a casa do teu pai, porque eu te farei bem. Amém ou não amém? E eu vim, querido, cheguei aqui no 20 de dezembro. 21 de dezembro eu estava chegando no Brasil, de 2008. Aí passamos Natal e tal, pá. Começou o ano de 2009, eu comecei em janeiro fazendo uma semana profética na cidade de Lajinha, em Minas Gerais. Um pastor, amigo meu, que tinha conhecido ele nos Estados Unidos, ele está agora morando em Lajinha, pastor da Igreja Batista, falou, vem para cá, Vaso, vem fazer uma semana profética aqui comigo. Fui para lá, fizemos uma semana profética, foi glória de Deus, maravilha. Viemos, despesa tudo paga, maravilha, nos abençoou lá. Eu falei, opa, a porta que Deus está falando aí. E depois viemos, voltamos, janeiro, fevereiro, março, e cadê a pregação? Cadê a agenda? Eu era pregador itinerante. Cadê a agenda? Cadê a pregação? Cadê tudo? Fechou tudo. No mês de março, meu casamento foi duramente abalado. Parece que veio uma avalanche assim, porque nem eu nem ela não aguentava mais tanta prova, tanta dificuldade, tanto aperto. Não aguentávamos. Aí no mês de março, eu entrei em pânico. Entrei numa crise existencial e disse: que voz foi aquela que falou comigo em Londres? E eu continuei perguntando daqui, perguntando dali, e eu fui ficando fraco. No mês de abril, uns amigos que trabalham com obra me chamou para tocar uma obra em Caxias. Aí eu fui para Caxias tocar a obra, fizemos o Banco do Brasil em Caxias. Aí o dinheiro começou a entrar, tal, eu comecei a me alegrar, opa, e tal. Mas quem disse que foi entrando dinheiro, eu fui colocando a casa em ordem, as coisas foram ficando no lugar, dentro de casa, pá, tudo bem, mas o coração, que voz foi aquela que falou comigo? Que voz foi aquela que falou comigo? Disse que ia abrir as portas, que ia ficar tudo bem. Coração ainda preso, amarrado. A crise existencial. Saí dali, fui para Copacabana, Francisco Sá. Fomos construir uma loja que hoje é uma academia, na Francisco Sá. Com os mesmos amigos, com a mesma empresa, fui para lá. Quando eu fui para lá, pouco tempo que estava em Copacabana, comprei um carro. Eu disse, opa, a coisa está melhorando, comprei um carro. E agora a gente já descia de carro e tal, aquela coisa toda, e comecei a ganhar dinheiro com aquela obra. Fui tocar aquela obra lá e estamos ganhando dinheiro na obra. Mas o coração, que voz foi aquela que falou comigo? Queridos, eu passei o ano de 2009 praticamente desviado dentro da igreja. Eu estava num questionamento com Deus. Eu estava mergulhado nas minhas questões. Estava mergulhado nas minhas razões. Estava cheio de razões. Uma voz falou comigo. E eu quero saber que voz foi aquela. Nunca esqueça, amado, nunca esqueça disso na tua caminhada, que tu é pó e Ele é Deus. Nunca esqueça que tu é pó e Ele é Deus. Chegou o momento, final do ano de 2009, que eu não aguentava mais. Quando chegou, um dia me levaram para o monte para orar.
E eu já estava quase morrendo. Eu sabia que não adiantava ficar numa queda de braço com Deus. E eu estava quase morrendo mesmo, literalmente, quando eu desisti. Entreguei os pontos. Eu fiz como Jacó, quando foi tocado na coxa. E eu disse: a partir de agora, eu quero te falar uma coisa. Eu não quero mais saber que voz que falou comigo. Eu abro mão dos meus sonhos. Eu abro mão dos meus planos. Eu abro mão dos meus projetos. Abro mão de ministério. Eu abro mão de tudo. A única coisa que eu te peço por misericórdia, me dê apenas a salvação. Foi a oração que eu fiz naquele monte. Debaixo de muita lágrima, eu fazia esta oração: me dê apenas a salvação. Apenas a salvação. Deixa eu te dizer, naquela noite, o anjo tocou na minha coxa. Naquela noite, eu perdi a batalha que eu passei o ano inteiro brigando com Deus. Naquela noite, eu perdi literalmente a batalha, mas ganhei a vitória. A bênção que Deus tem para a sua vida, enquanto você estiver querendo ser alguém, de dizer para Deus o que Ele faz ou deixa de fazer, você não recebe nada. Na hora que você sair mancando, na hora que você sair todo doído, todo quebrado, o anjo venceu, Deus venceu, mas a bênção chegou. Ele não vai te abençoar enquanto você ficar com esse nariz em pé. Ele não vai te abençoar enquanto você querer dizer para Ele o que Ele tem que fazer, por onde Ele vai chegar, como é que Ele vai fazer. Você é barro, você é pó, você é cinza, mas Ele é Deus. Ele é Deus. Não adianta ficar com seus paradigmas, com suas opiniões, com suas crendices. Não adianta você ficar se achando tal, se achando crente, se achando pregador, se achando o missionário, a missionária, se achando o cantor, se achando o músico. Não adianta ficar se achando. Quando você chegar em casa, você olha o teu espelho. Vai no espelho do teu quarto ou no teu banheiro. Olha bem no espelho mesmo, na bolota do teu olho, e diga para ele assim, ó: vê se te enxerga. Olha bem mesmo no espelho e diz: vê se te enxerga. Aí aponta para ele e diz assim: você é pó e cinza, mas Ele é Deus. Então chegou o momento que você tem que perder para Deus. Quantos estão dispostos a perder para Deus? Eu acho interessante que quando eu lanço o desafio de uma pergunta, o povo levanta logo a mão antes de pensar, né? Pensa bem. Pensa bem. Pensa bem, porque perder para Deus significa abrir mão de tudo. Aí agora você vai viver a vontade dele, porque você abriu mão da sua. Você abriu mão da sua própria vontade para viver a vontade dele. É isso que você vai fazer literalmente. Jacó abriu mão de tudo. Quando ele atravessou o val de Jaboque. Ei, depois que você encontrar com o anjo de Deus, depois que você perder para ele, é a hora, só nesta hora, que você consegue atravessar o vale que você está vivendo. Só nesta hora você consegue sair do vale que você se encontra. Quando ele chega naquele lugar, atravessou, diz o texto sagrado que Esaú, quando viu, Esaú saiu correndo. Esaú sai correndo para abraçar Jacó. E ambos se abraçaram e choraram muito, um no ombro do outro. Por que foi que Esaú não mandou os arqueiros soltarem as arcas, as flechas,
Porque foi que Esaú não mandou então os homens de espada vir na frente e matar Jacó? Porque Esaú na verdade esperava encontrar Jacó, mas quando ele corre para encontrar Jacó, ele não vê Jacó, ele vê Israel. Ele não vê mais Jacó, ele vê um homem que lutou com Deus e prevaleceu. Ele vê um homem que foi tocado por Deus. As pessoas vão olhar para você, faz muito tempo que não te veem, eles vão tentar ver em você Jacó, mas quando bater os olhos em você, a presença do Espírito Santo vai quebrantá-los. A presença do Espírito A presença do Espírito Santo vai fazê-los chorar. A presença do Espírito Santo vai fazê-los se arrepiar. O que foi que aconteceu contigo, homem? O que aconteceu contigo, menina? Ué, o que? Mas tu está diferente. Alguma coisa eu estou sentindo aqui. É a presença de Deus. É a presença de Deus. É a presença de Deus. Você vai gritar.